Olá papai, olá mamãe, seja bem-vindo a uma das aulas. Vou começar pedindo para que você tire todas as distrações. Sabe por quê? Porque os nossos maiores resultados na vida nós damos quando a gente está com a cabeça 100% focada. Se você quer que o seu filho tenha foco nos estudos, você pai, você mãe, tem que aprender a focar também nos momentos em que você precisa aprender. Você precisa estudar para que você consiga ensinar ele. Por isso, durante esta aula, feche aí o WhatsApp, ignore as mensagens, resista a pegar ao atender o celular, porque eu quero muito que você tenha resultados com esta aula. Eu quero que quando terminar esse nosso bate-papo, você tenha várias estratégias aí disponíveis para você usar com o seu filho nos estudos. E o que nós vamos aprender hoje é como ajudar o seu filho a estudar em casa. E deixa eu te contar uma coisa, o que me levou a criar esta aula sobre como ajudar os filhos a estudar foi a urgência em alertar os pais para a falta que eles estão fazendo no processo de aprendizagem das crianças. É isso mesmo, nas últimas 2 décadas eu vi muitos pais terceirizarem não só a formação, mas também a educação dos filhos. Isso acabou causando uma pressão muito forte sobre os professores, porque eles acabaram sendo responsabilizados pela maioria dos problemas na relação escola-família. E eu vejo muitos pais reclamarem do professor, o que é um grande equívoco. Você precisa entender que professores são instrutores que transferem para as crianças o conhecimento sobre os assuntos específicos que ela precisa aprender. Isso é bem diferente de educador. Tá? Educar, na verdade, é o papel do pai, é o papel da mãe, do vô, da avó, do responsável. É ele que dá a formação do caráter, a formação moral das crianças. A educação dentro de casa permite que seu filho escolha com segurança o que ele vai ser quando crescer. Então deixa eu me apresentar rapidamente para depois eu te contar como é que eu faço todos os dias para despertar nas crianças e adolescentes a inteligência, o interesse, o gosto pelos estudos. São as mesmas estratégias que eu usei com o meu filho Miguel, que está aí nessa foto aqui do lado, e que estão sendo utilizadas hoje por mais de 15 mil crianças, alunos do método MemoKids. Tudo que eu vou ensinar aqui foi baseado em anos e anos de prática e é importante ressaltar isso, porque assim você terá certeza que vai receber um conteúdo bem fundamentado. A minha formação é em ciências da computação, eu estudei ciências cognitivas e filosofia da mente pela Unesp, sou mnemonista profissional, aliás, eu sou o único brasileiro que trabalha com a memorização de forma profissional, fazendo demonstrações, inclusive em programas de TV, em salas ao vivo e também pesquisando e desenvolvendo métodos de memorização. Eu acabei homologando a minha aprendizagem, o meu conhecimento em memorização, quando eu recebi o título de melhor memória do Brasil. Foi uma homologação oficial, ou seja, eu demonstrei e provei que aquilo que eu ensino funciona. Sou conferencista em congressos de educação, de saúde mental dentro e fora do Brasil e sou escritor best-seller com 9 livros publicados, dentre os quais 5 entraram na lista dos mais vendidos. Hoje a gente está com mais de 1 milhão de leitores e se você é uma mãe ou um pai que valoriza a leitura, que gosta de ler, você talvez já tenha ouvido falar ou até já chegou a ler um dos meus livros. Eu também apresentei os meus métodos de memorização nos principais programas de televisão dentro e fora do país e dei entrevistas em praticamente todos os veículos de comunicação do país. Mas, sinceramente, tudo que você está vendo aí, a minha carreira, os 9 livros publicados, as milhões de pessoas impactadas, a minha liberdade no trabalho, a minha liberdade financeira, olha, nada disso teria sentido se eu não pudesse compartilhar com o máximo de pessoas todo o conhecimento que eu adquiri. Você não tem ideia do quanto eu me preocupo com o futuro dos nossos filhos. Quem são os novos profissionais que estamos formando? Quem são os futuros executivos? Quem irá gerir as nossas riquezas, os nossos recursos naturais,
a saúde, a segurança. Quem vai gerir tudo isso? É muito importante que a gente comece a verificar. Então, veja essa aula até o final, é muito importante, não terá uma reprise, logo, logo ela vai sair do ar, essa aqui é só uma temporada que a gente está colocando disponível para você, tá? E entenda uma coisa, os psicólogos já detectaram que muitos dos problemas entre pais e adolescentes nos estudos acontecem pela falta de comunicação, uma falta ocasionada por pais que não têm as ferramentas necessárias para ajudar os filhos. Por isso, nos últimos 2 anos eu me reuni com professores de educação infantil, especialistas em educação domiciliar, psicopedagogos, neurocientistas para desenvolver uma ferramenta que ajudasse as crianças a estudarem de uma forma muito mais autônoma, sem depender tanto dos pais na hora dos estudos. Por isso, eu vou dar o meu máximo aqui nesta aula e espero que você também faça o seu máximo para aprender e depois ajudar o seu filho. E deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja assistindo hoje aí na sua casa professores se desdobrando para prender a atenção da criança na frente do computador. Seu filho tentando se concentrar, mas louco para sair, pegar o celular, jogar um videogame ou ver vídeos no YouTube. E você, mãe, olhando tudo isso, incrédula, sem saber o que fazer. Deixe-me dizer uma coisa, sabe quando você vai descobrir que fez tudo certo ou errado pela educação dos seus filhos? Quando lá no futuro, o professor do cursinho pré-vestibular receber o seu filho com um diploma de 2º grau completo, com um histórico escolar brilhante, mas sem saber absolutamente nada, nem pensar, nem ler, nem escrever, nem a tabuada. Sabe qual é o grande problema do ensino atual? Os alunos aprenderam a estudar só para tirar nota. Eles não aprenderam a estudar para ficarem mais inteligentes. Eu preciso que você entenda quais são as 3 lições que eu aprendi assim que meu filho ingressou no ensino fundamental. A primeira lição é a seguinte: nunca, absolutamente nunca pergunte ao seu filho se ele estudou. Pergunte primeiro se ele sabe como estudar. Eu escrevi esse livro aqui, Não Pergunte se ele estudou. Depois eu vou te explicar lá no final como é que você faz para conseguir esse livro aqui. Tá? Vou deixar para você uma dica de como você vai conseguir esse livro aqui de graça. Tá? Então vejam só, não pergunte ao seu filho se ele estudou, pergunte se ele sabe estudar. Quando você insiste que uma criança faça aquilo que ela não sabe como fazer, você acaba matando a autoestima. Quando eu era criança, minha mãe via dizendo: filho, vai estudar. Eu quero ver você e seus irmãos estudando. O problema é que eu não sabia como estudar. E aí, o que eu fazia? Eu ia para a mesa, abria um livro, fazia cara de conteúdo e fingia que estava estudando. E ao fingir que eu estava estudando, eu não levava uma bronca da minha mãe, a minha mãe achava que estava tudo bem. Tudo certo nessa cena, gente? Não, tudo errado. Por quê? Porque uma criança que finge que estuda, as mensagens que ficam na cabeça dela são as piores mensagens. Meu pai e minha mãe mandam eu estudar, mas eu não sei estudar. Talvez eu seja burro, talvez eu seja incapaz. Então, quando você diz assim para o seu filho: filho, você já estudou? Você acaba muitas vezes mexendo num gatilho aí que pode deixar ele desmotivado ou levá-lo a fazer aquilo que ele não sabe fazer, e aí ele acaba fazendo mal feito ou acaba desistindo. Você está entendendo por que assistir essa aula é a melhor opção para você agora? Tá? Imagine conseguir fazer seu filho se tornar um apaixonado pelos estudos e ter um boletim recheado de boas notas. Imagine ele dependendo menos de você, conseguindo aprender sozinho e você com um tempo de sobra para fazer as suas coisas. É disso que eu quero falar com você hoje. A segunda lição que eu aprendi é a seguinte: presta atenção. Se o seu filho ou a sua filha sempre tira boas notas, isso significa que ele aprendeu tudo? Não necessariamente. Eu sei que alguns pais ficam chocados quando eu digo isso e me questionam: Renato, como é que você afirma que tirar boas notas não é equivalente a ser um bom aluno?
Como é que eu faço para descobrir se meu filho está estudando de verdade? Em primeiro lugar, pai, mãe, você não precisa checar se o seu filho está estudando. O importante é saber se ele está aprendendo. Tem uma diferença muito grande. E como é que você faz essa checagem? Você vai usar esse modelo que eu preparei para você, ele se chama modelo de checagem. Quando seu filho terminar um dia de aula, não faça aquelas perguntas robotizadas, básicas. Por exemplo, filho, como foi a sua aula hoje? Você foi bem na prova? Que nota você tirou? Isso é tão básico quanto perguntar se vai chover. As perguntas corretas que devem ser feitas são: filho, fala para mim um momento especial na aula de hoje. Por que foi um momento especial? Fala para mim um assunto interessante que você assistiu hoje. Por que foi interessante? Onde você sentiu dificuldade? Por quê? O que você precisa melhorar, filho? Por quê? Sabe, estimule seu filho com a sua curiosidade e tente aprender junto com ele, porque conversar sobre a escola é uma oportunidade também de você, pai, mãe, se reciclar. Existem muitos caminhos interessantes para estimular nos filhos o gosto pelos estudos, e o truque é muito simples e nos remete aos campeonatos esportivos. É assim, se você sente que você está perdendo o jogo nos estudos, você pode até mudar os jogadores. Você pode mudar de escola, pode mudar os professores, pode mudar o material, mas se você puder, gente, mudar a estratégia, será melhor. Renato, como assim mudar a estratégia? Me responda uma coisa. Quem é que estuda com o seu filho? Você, seu cônjuge, seu parente? Presta atenção. A gente deve conduzir a criança nos estudos de modo sempre leve, de modo sutil, dando a ele o máximo possível de reforços positivos. A cada progresso que ele fizer na aprendizagem, dá aquela motivada, dá aquele reforço. Sabe, quem for estudar com a criança tem que ter muita tranquilidade, tem que ter paciência, respeito ao tempo da criança. O tempo de aprendizagem da criança é diferente do seu tempo de aprendizagem. E, gente, ter muito equilíbrio emocional, pois tudo o que um adulto sente, ele transmite para a criança. Então, se você é aquele pai, aquela mãe pilhada, você vai transmitir isso para a criança. É incrível a facilidade que a criança tem de aprender as coisas. Basta que você, pai ou mãe, saiba estimular do jeito certo. E olha, a terceira lição que eu aprendi foi que as crianças são excelentes observadoras da linguagem não verbal. Então, como regra, você deve se policiar quanto aos comportamentos negativos que, obviamente, você não quer que o seu filho repita. Como é que um pai não quer que seu filho seja um viciado em jogos de celular se ele mesmo não desgruda das redes sociais? Como é que um pai deseja que o filho seja um leitor mais motivado e desenvolva a capacidade de interpretação de textos se ele mesmo nunca pega um livro nas mãos? Daí eu pergunto, você tem sido um bom exemplo dentro de casa quando o assunto é leitura, quando o assunto é estudo? Você já parou para pensar que se seu filho anda desmotivado para os estudos ou não está se saindo tão bem, talvez seja porque você anda fazendo a cobrança errada? Olha, você cobra do seu filho boas notas, não cobra? Você cobra um boletim recheado de notas boas, não é assim? Você cobra diploma, você cobra formação, mas você não cobra o mais importante, sabe o que é? A aprendizagem. Se a cobrança fosse na aprendizagem, no como estudar, talvez a criança hoje com 10 anos já saberia estudar sozinha, independente da escola, da metodologia, do professor, do material didático. Quer ver um exemplo bárbaro? Em nossa primeira turma do Memo Kids, a gente tinha um aluno muito simpático chamado Péricles. É esse garotinho aqui da foto que está junto com a irmã dele. O Péricles tinha dificuldade em português, a nota média dele era 6,6 e depois de aprender a estudar, ou seja, aprendeu a pescar com as técnicas de estudo e memorização do Memo Kids, ele ficou tão feliz
que gravou um vídeo contando a nota média em português. A nota dele passou para 9,4, gente. Não é sensacional? Agora, existe um segredo para ter esse resultado sensacional. Quer saber qual é esse segredo? Olha, é que toda criança saudável possui um cérebro poderoso pronto para aprender as lições. A curiosidade intelectual, o prazer pelo desafio e a confiança fazem parte do universo do seu filho, da sua criança. E se tudo for bem estimulado, você terá uma criança motivada, aumentando progressivamente a capacidade de aprendizagem. Quem quer ter uma criança motivada nos estudos? Todo mundo quer ter em casa. Por exemplo, a palavra lúdico. Já ouvi falar da palavra lúdico? Tem que ser lúdico. Nosso ensino na escola é lúdico. A palavra lúdico está relacionada a jogo, a brinquedo, a divertimento. Ou seja, tudo o que existe no universo de uma criança. É o lúdico, é divertir, é brincar. Sabe o que eu aprendi sobre tudo isso? Que todas as atividades escolares e todas as rotinas diárias devem ser feitas de um modo lúdico, porque é assim que você consegue entrar na mente de uma criança e prender a atenção da criança. Quer ver um exemplo bem interessante que você pode aplicar hoje mesmo? Em primeiro lugar, identifique uma atividade que seu filho apresente alguma resistência. Por exemplo, sabe aqueles momentos em que você precisa que seu filho faça algo, mas ele resiste a todo custo, ele não colabora? Por exemplo, escovar os dentes, você manda ele tomar banho, você manda ele ler, você manda ele estudar. Se você não souber conduzir para a criança, essas coisas vão parecer muito chatas, embora a gente saiba que são necessárias. E você, pai e mãe, por ficar insistindo, vai se tornar um vilão, por cobrar aquilo que ele não gosta. Então, como é que você vai fazer? Muitos pais me procuram com essa queixa, então eu passei a criar sugestões de tarefas inteligentes. Eu transformei atividades chatas em divertidos desafios que eu validei dentro de casa, disciplinando o meu próprio filho. Por exemplo, escovar o dente. Eu criei lá em casa o desafio do dente. Então eu pego, na hora de escovar os dentes, o Miguel ir dormir, eu vou lá, eu pego a minha escova. Filho, vamos fazer um desafio? Quem escova o dente melhor, sem deixar nenhuma sujeira, com um hálito mais gostoso, e aí a gente escova, e aí a gente vai lá na minha esposa e ela vai ser a juíza, ela vai julgar. E aí, claro, que isso é uma grande brincadeira, só para tornar lúdico. Então ele se empenha mais em escovar os dentes, e acaba cumprindo aquele objetivo. Então, esse é um desafio. Por exemplo, da música. O desafio do banho, eu uso a música. Por exemplo, filho, eu quero ver se você é capaz de tomar o banho no tempo dessa música. Então, eu escolho uma música lá de 5 minutos, por exemplo. Então, no time da música, uma música que ele gosta, muitas vezes até uma música que ele escolheu, nesse tempo da música é o tempo que ele tem para tomar banho. E bem tomado. A gente faz depois a avaliação, se foi... Enfim, tem os nossos critérios. Então, tudo isso torna aquela tarefa chata numa tarefa mais desafiante, mais interessante. Então, você pode fazer isso aí na sua casa e experimentar. Você vai gostar do resultado. Renato, eu tenho que fazer isso a vida inteira? Tenho meu filho de 18 anos, eu tenho que fazer isso? Claro que não. Você vai fazer isso algumas vezes até que o seu filho incorpore o padrão de qualidade que funciona aí na sua casa. Então, se ele entende que o padrão de qualidade para escovação de dente é um padrão X, ele vai começar a escovar sempre daquele jeito. Por quê? Depois que ele cria o hábito, vira uma rotina. Então ele aprende isso sem precisar travar uma guerra dentro de casa. Agora, imagine como seria se você pudesse fazer isso nos estudos do seu filho. O que você acha que aconteceria nos estudos? Por exemplo, você sabe que as crianças adoram ser desafiadas, Então, quando eu preciso motivar o meu filho a escrever um texto, a fazer uma cópia de texto que ele precisa fazer para a escola, um trabalho escolar, enfim, e eu quero que ele faça isso sem resmungar, rapidamente, caprichando na letra, eu desafio ele.
Filho, vamos ver quem termina primeiro. Aí eu pego um papel, a caneta, sento do lado dele, a gente coloca o texto original em cima da mesa e a gente começa a fazer a cópia. Aí para um adulto é muito simples fazer uma cópia. Para a criança ela está ali se esmerando, né, se sobressaindo. E aí eu começo a fazer, eu espero ele, eu meio que deixo empatado com ele até o final e no fim das contas eu cubro ele de elogios, ele fica feliz, a gente brinca que ele ganhou, ou às vezes deu empate, ou às vezes eu ganhei, enfim. Mas eu cubro ele de elogios, tá? Cumprimento por ter cumprido aquela tarefa, tá? E olha só, eu apliquei essa mesma sugestão lá no grupo de alunos que eu tenho no Memo Kids e o feedback das mães foi incrível. Essa técnica ela funciona muito bem. Pode testar isso hoje mesmo aí com seus filhos e depois me conta o resultado. Aliás, se você está gostando dessa aula, faz o seguinte, dá um print na tela e aí depois que a gente terminar aqui, você vai lá no Instagram, posta no seu stories esse print dizendo o que você aprendeu, por que você está gostando dessa aula e aí eu vou repostar lá no meu Instagram. Meu Instagram é renatoalves.real, real de Renato Alves, renatoalves.real, que depois eu quero ir lá ver a sua postagem, vou repostar o seu comentário, ok? Continuando aqui com mais dicas, tem muito mais dicas interessantes para você aqui, ó. Vamos lá, mais uma, ó. Se o desafio da criança é aprender inglês, né, ajudar ele a escutar, escrever, pronunciar corretamente, utilize aplicativos de estudos e aprendizagem de inglês. Existem diversos aplicativos. Eles conseguem detectar a pronúncia correta das palavras, mesmo uma criança falando. Assim você consegue fazer uma competição bem divertida, onde o juiz é a inteligência artificial dos aplicativos. Então eu faço muito isso com o Miguel. Tá? Se ele tem um aplicativo ali de estudo de inglês, eu desafio ele a conquistar 5 estrelas, como? Pronunciando corretamente. E ali, gente, sempre do lado, fazendo junto com a criança. O pai e a mãe não podem omitir a participação nos estudos. Você está ali fazendo, só que você vai fazer isso até a criança pegar o jeito, até ela aprender, até ela entender que estudar é divertido, é gostoso, é desafiador. Depois ela caminha sozinha. Então esse é o seu primeiro movimento. Despertar o gosto e o interesse do seu filho pelos estudos. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, tá? Ciências. Tá? Um dia a mãe de um aluno disse que ele estava aprendendo sobre as formigas na aula de biologia. Aí, o que ele fez? O que eu sugeri lá no Memo Kids? Olha, faz uma visita in loco com a criança, vai lá, procura aí no seu bairro um formigueiro, sei lá, e faz uma visita, explora um pouco mais esse tema de ciências. E aí eles saíram à noite para procurar as tais formigas e encontraram formigas cortadeiras. Aí eles compartilharam um vídeo da descoberta que eles fizeram. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Olha que loucura, gente. Ah, olha só, eu não sei se você consegue ver direito, mas tem milhares e milhares de formigas cortadeiras aí no vídeo. Elas fizeram até uma trilha na grama. E olha que legal, no fim a mãe ela contou toda a história. A criança ficou assim bem surpresa com essa descoberta de como as formigas trabalham à noite, cortando, carregando ali as folhinhas. Então esse exemplo é muito legal. Então a mãe saiu da zona de conforto e foi in loco experimentar uma teoria de ciência. Ela foi observar uma teoria de ciências. Olha um outro exemplo legal aqui. Como eu trabalho diretamente com pais e mães auxiliando nos estudos dos filhos, eu estou sempre ajudando eles a encontrar uma forma de ajudar as crianças a memorizar. Tá? Então, por exemplo, outro dia a mãe me perguntou se tinha um jeito de ajudar o filho dela a memorizar os ângulos dentro da matemática. Tá? E aí, nós criamos uma técnica simples, usando a palma da mão, onde você tem aí os ângulos, né? Usando aí a palma da mão. Eu usei um sistema mnemônico de fixação, e aí o filho dela aprendeu direitinho a memorizar os ângulos, né? E aí ele veio depois, a mãe veio depois dizendo para mim que o filho conseguiu tirar 10, nota 10, na prova. Inclusive, a gente postou na internet essa ideia, teve mais de 2.000 interações lá no Instagram. Muito legal, não é verdade?
E, gente, é isso, é você criar ideias diferentes para ensinar o seu filho a estudar. Quer ver? Olha esse exemplo aqui, incrível e fácil de fazer, usando fitas adesivas e a porta de um cômodo aí da sua casa. Você pode ensinar os ângulos de 0 a 90 graus, se a porta abrir só 90 graus, ou até 0 a 180 graus, se a porta abrir totalmente. Você pode fazer isso hoje mesmo aí no chão, fazer a adesivagem, tá? Ensinando ele a medir os ângulos, que é muito legal isso. Isso, como eu disse, é temporário. Olha que incrível esse outro exemplo aqui. O que você acha de transformar a escada da sua casa, caso eu tenha uma escada aí, em um interessante processo de memorização da tabuada? Ah, Renato, eu vou pintar a escada da minha casa? Não, não é isso, é temporário. Tá? Você pode ali pintar toda a tabuada, se tiver pelo menos 10 degraus, e aí você vai fazendo assim, primeiro duas tabuadas ou 3 num lance de escada, num degrau de escada, tá? Quando a criança memorizar aquela tabuada, você vai fazer mais uma, e mais uma, e mais uma, até ela memorizar toda a tabuada. Então, conforme a criança vai aprendendo e memorizando, você vai retirando aqueles adesivos. Lembra, quem memoriza, memoriza para sempre, tá? Quem decora, decora para esquecer depois. E a gente está vendo muitas crianças decorando, não memorizando. Como eu sou especialista em memorização, eu digo isso com toda a autoridade, tá? Você tem que ensinar seu filho a memorizar e não decorar, né? Porque quem memoriza, memoriza para sempre. Olha uma outra ideia aqui de memorização para criança. Como é que eu ensinei o meu filho a memorizar latitude, longitude, vertical e horizontal? Dessa forma aqui, na parede do quarto, colocando adesivos mostrando o que é um lado horizontal, o que é um lado vertical. Né? O que você acha de fixar essas informações agora mesmo aí na porta do quarto do seu filho? Né? Não só a criança, mas toda a família aprende. De repente você tem um cunhado, uma cunhada que tem 60 anos e ainda não sabe o vertical, horizontal, latitude, longitude. Fica mais fácil porque todo mundo aprende, né? Entendeu? Então não é difícil estimular no filho o gosto e o interesse pelos estudos. Nós já fizemos isso com mais de 15 mil crianças e você está entendendo agora que tudo é uma questão de mudar o ponto de vista da criança. Tá? Que você pode mudar hoje mesmo essas regras do jogo. Isso porque eu ainda nem falei de técnicas de memorização, que são as minhas especialidades. Veja um bom exemplo de uso de técnica de memorização. Outro dia meu filho precisava saber a origem do nome da cidade do Rio de Janeiro, tá? E um monte de outras informações para uma aula de geografia. E ele tinha uma prova no dia seguinte, então eu usei um método chamado kit de emergência para provas, que é um kit que eu criei, onde se você tem uma prova no dia seguinte, você consegue aplicar aquele sistema de memorização e consegue memorizar a matéria para garantir uma boa nota na prova. Então olha como foi fácil memorizar, presta atenção. Eu descobri que na época, né, do descobrimento ali do Rio de Janeiro, tinha um navegador chamado Gaspar de Lemos. Tá? E ele chegou ao que viria a ser o chamado Rio, o que viria hoje se chamar Rio de Janeiro, no dia 1 de janeiro, Réveillon, 1º de janeiro de 1502. Então a história conta que ele confundiu a Baía de Guanabara com a foz de um rio. Então ele fez o quê? Por se tratar do dia 1º de janeiro e ele viu a foz de um rio, achando que era a foz de um rio, mas era a Baía de Guanabara, ele batizou do lugar de Rio de Janeiro, Rio de 1º de janeiro. Então, analisado todos esses detalhes preliminares, eu precisava encontrar uma forma de fazer o Miguel memorizar isso instantaneamente. Deixa eu te explicar um detalhe para todas as vezes que você for usar técnicas de memorização. É só a partir do momento que as informações são compreendidas é que você pode aplicar uma técnica de memorização. Antes disso é perda de tempo. Então o que eu fiz de forma lúdica foi estimular um conjunto de imagens na memória do meu filho, e as crianças adoram conjuntos de imagens, tá? Criando a seguinte cena. Tá? No dia 1 de janeiro, então tem ali você tem ali a imagem da taça, né? Dia 1º de janeiro,
Aí eu coloquei a imagem de um relógio, né, digital, 15 horas e 2 minutos, para lembrar de 1502. Então, no 1º de janeiro, às 15 horas e 2 minutos, o Gaspar, lembra do fantasma Gasparzinho? O Gaspar de Lemos, né? Ele viu algo que parecia a foz de um rio, né, que na verdade era a Baía de Guanabara, e ele batizou de Rio de Janeiro, por causa do dia 1 de janeiro. Então, você cria essa imagem na cabeça. Tá? O Gaspar, tá? No dia, com uma taça de champanhe na mão, tá? Às 15 horas e 2 minutos, ele pegou o binóculo dele, olhou lá, né, na terra, né? Na terra ele viu algo que parecia a foz de um rio e disse, é um Rio de Janeiro. Tá? E aí a gente aplicou essa técnica de memorização. O melhor de usar essa técnica foi que semanas depois da prova, ele ainda se lembrava dessa história. Passado alguns anos, no momento do vestibular, a criança vai descobrir que, ao contrário do que irá acontecer com os seus colegas que decoraram, usaram o decoreba, tá? Aquele assunto que foi memorizado ainda estará gravado na mente, gravado na memória. Quer um exemplo? Quer uma prova disso? Quando você aprendeu lá nas aulas de ciências o nome dos planetas do sistema solar, talvez seu professor tenha usado uma técnica, que é uma historinha. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. É claro que Plutão já foi reclassificado, não é mais planeta. Mas muitos pais lembram dessa história até hoje. Isso prova que a memorização, quando feita do jeito certo, ela realmente dá o resultado na vida de um estudante. Ele consegue lembrar de algo para sempre. Como eu disse, você tem que estimular a inteligência para que a criança tenha autonomia nos estudos. O que é autonomia nos estudos? O seu filho não depender de você. Ele só vai ter essa autonomia quando ele aprender a estudar sozinho. Você precisa entender que o que deve ser mudado é as regras do jogo. É pôr a mão na massa. Guarde bem isso que eu vou te falar. O que ouvimos, nós esquecemos. O que nós vemos, nós entendemos. E aquilo que a gente faz, a gente memoriza. O que fazemos, nós memorizamos. Você jamais esqueceu de como andar de bicicleta porque você aprendeu fazendo. Você não ficou olhando os outros. Você não ficou lendo o manual sobre como andar de bicicleta. Você simplesmente subiu, foi lá e aprendeu para sempre. Faz sentido isso para você? Sabe qual é a maior satisfação na minha profissão? Com certeza não é subir nos palcos, não é viajar pelo mundo, conhecer pessoas importantes, ganhar dinheiro. Isso tudo é bom, mas não tem satisfação maior do que saber que eu estou contribuindo com a formação da próxima geração, a geração que irá cuidar de nós. Dá uma olhada nesses resultados aqui. A Patrícia, ela é mãe do Peter, que é aluno do Memo Kids, e ela nos contou que eles mudaram para a Alemanha e o Peter estava com dificuldades para se socializar no colégio estrangeiro, porque ele não falava alemão. E aí ela pesquisou na internet diversas formas de tentar ajudá-lo a memorizar palavras e frases em alemão, e depois que ele conheceu o Memo Kids e aprendeu a estudar idiomas do jeito certo, ele conseguiu se comunicar bem em alemão em menos de 6 meses. Isso mudou completamente o jogo, mudou a experiência dele com os estudos, com a escola, com a interação. Olha esse outro caso. A Vitória, ela nos contou que tinha bastante dificuldade no aprendizado. E a mãe dela, a Alessandra, que está aqui junto com ela, tinha dificuldade de ensinar a Vitória a estudar, porque a filha ela não tinha interesse. E elas só brigavam. E aí, depois de fazer o Memo Kids, a Alessandra concluiu que estava ensinando a filha do jeito errado. Hoje a Vitória tem vontade de aprender, ela nos contou que evoluiu em todas as matérias e que agora ela passou, sabe onde, gente? Sabe onde? Para a segunda fase da Olimpíada de Matemática. Você percebe o quanto ter um método de estudos eficiente pode deixar a criança muito mais interessada nos estudos? O quanto não ter essa bússola, que é um método eficiente,
faz o seu filho perder tempo, sofrer um desgaste terrível e pior, criar repulsa pelos estudos? Você quer que eu te dê uma oportunidade única e especial só por você estar assistindo hoje esta aula até agora aqui junto comigo? Né? Você quer que eu coloque o meu time de especialistas para ajudar você a ajudar o seu filho a ganhar mais autonomia nos estudos? Mas é o seguinte, o que eu vou te mostrar aqui não é para qualquer pessoa, é para quem realmente está comprometido em ter mais resultados nos estudos com o filho, porque nós não queremos na nossa escola simples alunos, nós queremos histórias de sucesso como essas que a gente está mostrando aqui para você. Então, se você tem esse nível de comprometimento e quer dar o próximo passo comigo, responda: que mãe não sonha em ver o filho estudando, aprendendo, gravando tudo na memória e dando um verdadeiro show na hora da prova? Tudo isso sem ela ter que ficar o tempo todo em cima conferindo se o filho está estudando direito ou não. É isso que te espera a nova turma que estamos formando do método Memo Kids. Ah, Renato, e o que é o método Memo Kids? O Memo Kids é nada menos que o primeiro treinamento online de estudo e memorização do Brasil, baseado na neurociência e totalmente voltado para ajudar mães e filhos nos estudos. É o único treinamento que existe do gênero no Brasil. Tá? Ah, mas Renato, como é que funciona o Memo Kids? Eu te explico. Tá? São 51 videoaulas numa plataforma que você acessa pela internet, onde, assistindo apenas um vídeo de 12 minutos por dia e aplicando o método de estudos em apenas um bimestre, você vai perceber uma melhora incrível no rendimento do seu filho. E como vimos, não basta ter boas notas. Com o Memo Kids, você garante que seu filho está aprendendo de verdade e se preparando para o futuro. Quer ver um exemplo de autonomia nos estudos? A história desse jovem aqui, o Guilherme Lopes. Ele aprendeu a estudar quando ainda era criança e assim que ele terminou o colegial em escolas públicas, tá? Ele foi aprovado em três faculdades federais com apenas 26 anos de idade. Ele defendeu uma tese e se tornou o mais jovem doutor do Brasil. Então, o objetivo do Memo Kids é inspirar crianças a fazerem isso aqui, tá? A ganhar autonomia nos estudos. Quanto mais cedo seu filho aprender a estudar, menos ele vai sofrer na vida acadêmica. Você pode até pensar: ah, Renato, mas será que existe um método que funciona com meu filho? Eu já tentei até professora particular, mas ele não foca nos estudos, ele prefere ficar horas no celular do que estudar por 10 minutos. Olha, você já parou para pensar que se o seu filho anda desmotivado para os estudos ou não está se saindo tão bem, talvez seja porque você anda fazendo a cobrança errada? Você cobra boas notas, cobra boletim, diploma, formação, mas você não cobra o básico, que é a aprendizagem. Você deve ter acompanhado no programa do Luciano Huck o show que as crianças deram no quadro Pequenos Gênios. Essas crianças, elas representam o sonho dos pais quando se trata de performance nos estudos. O que ninguém te contou é que as estratégias de aprendizagem dessas crianças podem ser perfeitamente modeladas e ensinadas a qualquer outra criança, inclusive o seu filho. Mas será que isso dá certo, Renato? Olha, eu sei disso porque as técnicas que essas crianças usam são as mesmas técnicas que me ajudaram a ganhar o título de melhor memória do Brasil, técnicas que eu tenho ensinado a estudantes em todo o Brasil nos últimos 20 anos. Quer ver um exemplo simples aqui? Você deve conhecer o Colégio Militar do Recife. Né? Essa garotada que está aqui na foto, né? Eles estão num colégio que é nada menos que o melhor colégio do Brasil quando se fala em disciplina, quando se fala em IDEB, em qualificação dos alunos. E esses jovens passam sempre nos primeiros lugares das melhores universidades do país. E essa foto aqui é da turma que eu formei usando os mesmos métodos de memorização que eu ensino lá no Memo Kids. Pensa comigo, o que você acha? Por que você acha que eles são os melhores do Brasil? É por acaso? É claro que não. A diferença desses jovens é que eles aprenderam a estudar
e a fazer a coisa certa. Vou te contar uma outra coisa, tá? Isso aqui é escola pública. Que mãe não teria orgulho de um filho assim? Então entenda uma coisa, a criança que aprende a estudar, ela se desenvolve sozinha, independente da escola, do professor, do material. Talvez você pergunte, Renato, mas quem é que vai fazer o Memo Kids? Eu ou meu filho? Para quem ele é indicado? Bom, é o seguinte, você pode até colocar o seu filho para fazer o Memo Kids sozinho. Mas a minha mãe sempre me ensinou uma coisa, para você mandar, você tem que aprender a fazer. Você tem que aprender a fazer para você poder cobrar. Então o Memo Kids ele é indicado para a mãe fazer junto com o filho. Mas eu estou falando de videoaulas de 8 a 12 minutos. Tá? Então é para você que deseja que seu filho tenha mais foco e concentração nos estudos. Isso que a gente vai aprender aqui na fase número 1. Tá? Ter mais foco e concentração nos estudos. Como desenvolver, é para aquela mãe que quer que o filho desenvolva técnicas para estudar com organização, disciplina, que sejam fáceis de ser aplicadas. É para você que quer que seu filho tenha um passo a passo para montar um plano de estudos que não faça vocês perderem tempo. É para aquela mãe que quer que o filho tenha estratégias de fixação de conteúdo na memória para lembrar de tudo na hora da prova. É para aquela mãe que quer que a criança tenha técnicas para melhorar o vocabulário e acelerar a leitura com compreensão. É para você que quer que seu filho tenha técnicas de memorização confiáveis para agilizar e facilitar as revisões nas provas. É para aquela mãe que deseja que os filhos saibam como organizar, executar e apresentar trabalhos em sala de aula com confiança. Isso é um grande diferencial do Memo Kids. É para aquela mãe que quer que os filhos tenham técnicas para melhorar a leitura, o raciocínio. Tudo isso vai liberar você para descansar e também cuidar das suas outras coisas. Tudo que eu falei aqui são os assuntos que serão abordados com exclusividade nas 51 aulas do Memo Kids. Ele é o único programa do país, tá, que usa a técnica de aprendizagem acelerada e memorização voltadas à criança. Tudo bem, Renato, mas quanto é que custa esse curso? Quanto eu vou ter que investir? Olha, com certeza o investimento é menor do que você imagina. Primeiro, olha o que você vai ganhar com este treinamento. Você vai ganhar de presente o kit de emergência para provas. Ele é uma configuração especial das técnicas de memorização que eu criei para ajudar o seu filho a se preparar em tempo recorde para aquela prova inesperada que não estava na agenda. Esse kit dá a certeza de que seu filho estará 100% preparado para tirar boas notas. Ele é um sucesso absoluto entre as mães dos alunos do Memo Kids. Olha um exemplo aqui, ó. A Evelyn é da cidade de Cotia e ela é mãe do Cauã. E ela disse que o Cauã não gostava de estudar. E aí depois de fazer o Memo Kids, ele está mais interessado e a organização dos estudos, você consegue ver aí na parede do quarto dele. Ele está conseguindo aprender muito mais rápido. Então o kit de emergência, ele é um bônus, e é exclusivo só para quem faz parte do Memo Kids. O outro bônus especial que você vai ganhar é o Matemática Fácil. Diz uma coisa para mim, matemática é ou não é uma das matérias que mais desgastam os pais na hora de ensinar os filhos? Imagine que você já tem 1000 coisas para fazer, para resolver no trabalho, e quando chega em casa você ainda tem que estudar matemática com o seu filho. Olha, tem mãe que me escreve dizendo que até treme quando precisa estudar matemática com os filhos, porque elas não lembram mais do que estudaram lá atrás. Então, com o bônus Matemática Fácil, você não terá mais esse problema. Nós contratamos uma das melhores professoras especialistas em matemática para crianças. E aí no módulo especial Matemática Fácil, a professora Luciana Zorato vai ensinar para você, aí o seu filho, o X da questão dos temas mais complicados da matemática. E depois dessa aula, estudar matemática ficará muito mais simples. Para provar que você vai fazer um curso super atualizado, nós contratamos uma professora de homeschool, que é um dos termos mais procurados na internet no mundo inteiro, no período em que as crianças estão estudando em casa. Homeschool é um método de educação domiciliar
usado em países de primeiro mundo, onde a família tira a criança da escola e assume a responsabilidade pela formação dos filhos. Olha, as aulas elas estão voltando ao normal em vários países. Tá? Essa foto, por exemplo, aqui foi tirada na Tailândia, numa escola da Tailândia, foi capturada pelo BBC. Ou seja, você, mãe, pai, tem que estar preparado para participar mais ativamente da vida escolar do seu filho em casa. Existe um monte, mas assim, um monte de detalhes especiais que podem melhorar muito a qualidade de ensino, que pode assim contagiar o seu filho, despertando nele o interesse e o gosto pelos estudos. Nós contratamos uma professora especialista em homeschooling para te ajudar a tornar essa tarefa muito mais fácil, muito mais agradável. Só esse bônus aqui custaria mais de R$ 1.000. Só que no Memo Kids você vai receber ele de graça e a professora Miriam vai te ensinar cada um dos detalhes que ela utiliza. Ela é especialista, ela acompanha mais de 30 famílias em homeschooling. Ela vai ensinar cada um dos detalhes para você estudar com o seu filho em casa do jeito certo, estimulando. Veja esse outro depoimento aqui da Célia. A Célia, ela é mãe do Thales e do Pedro, essas crianças lindas aqui, e ela nos contou que o Pedro, ele tinha dificuldades para se organizar em casa, se concentrar nos estudos, e depois de fazer o Memo Kids, o Pedro conseguiu estudar com mais facilidade e se tornou, presta atenção, o primeiro aluno no provão da escola toda. Então, olha só, isso não tem preço, né? Então, nesse módulo homeschooling, ele tem muito valor e ele será um presente para você. E o último bônus especial é o livro digital, como eu disse lá no começo, não pergunte se ele estudou. Esse livro aqui, ele vai de presente para você na versão digital, ele vai fazer a diferença. Você vai aprender a diferença entre não gostar de estudar e não saber como estudar. Então, esse livro ele ficou em primeiro lugar na Amazon. Ele será um presente especial que junto com o Memo Kids, então, o livro mais o método Memo Kids juntos, irão colocar o seu filho na rota, no rumo do sucesso nos estudos, tá bom? Renato, eu quero muito fazer esse treinamento, mas quanto eu vou ter que investir? Então vamos lá, agora vem a hora do investimento. Tá? Bom, se você somar o investimento no curso e em todos os bônus que acompanha, ele é avaliado no mercado em torno de R$ 2.686, o que é um valor extremamente justo. Aliás, é bem mais barato do que você contratar um programa de reforço escolar para o seu filho, o que custa em torno de R$ 3.440 por ano, ou uma professora particular, que com uma hora aula em torno de 120, vai custar quase R$ 5.760 por ano, dependendo de onde você mora. Ou seja, somados, custaria R$ 9.200 só programas de reforço para o seu filho. O que, pensando em se tratar da formação do seu filho, é um valor bem barato, tá? É muito barato, perto de muitos brinquedos eletrônicos que as crianças ganham durante um ano e não serve para a educação delas, tá? Mas não se preocupa, tá? Hoje você não vai pagar nem 3.440, nem 5.760, nem mesmo os 2.686, que é o valor do treinamento, mais todos os bônus somados. Considerando que você terá acesso a um treinamento com 51 videoaulas extremamente funcionais, considerando que ele inclui o kit de emergência, matemática fácil, o homeschooling, tá? O livro digital Não Pergunte se ele estudou, o investimento que você vai fazer para ter acesso ilimitado a todo o conteúdo, com todas as atualizações, será de apenas 12 de R$ 48 ou R$ 497 à vista. Você concorda que 12 de 48 é bem menos do que você pagaria, por exemplo, numa aula de reforço, numa caixa de Lego, numa recarga de celular, numa boneca dessas pequenininhas que custam mais de R$ 200? Tá? É muito menos. Então isso aqui é investimento em formação, em educação da criança. Renato,
Tudo bem, eu acho que é um valor justo. E como é que eu faço para acessar o curso, para me inscrever nesse curso? Olha, para ter acesso imediato ao curso é muito simples, tá? São apenas 3 passos. Você vai fazer o seguinte, tá? Clique agora no botão aqui embaixo, onde você vai encontrar aqui embaixo o botão para você acessar o curso. Você vai para uma página como essa que aparece aqui, tá? Que é um ambiente seguro, criptografado, tá? E você vai escolher a forma de pagamento, você vai fazer a inscrição e vai receber no seu e-mail os dados de acesso para a área do aluno. Pronto, as primeiras lições do MemoKids já estarão lá esperando para transformar os estudos aí na sua casa. E agora vem uma surpresa que eu preparei só para você que está aqui nesta aula. Tá? Para você que se inscrever agora, eu vou dar 2 presentes únicos. São presentes assim, que se você fechar agora essa página, você não terá acesso em outro lugar. Tá? É só nesse momento. O primeiro é uma tremenda vantagem, que é mais um ano inteiro de acesso gratuito na plataforma MemoKids. Ou seja, ao invés de um ano de acesso, que é a média do mercado, se você se inscrever agora, você terá 2 anos usufruindo do MemoKids sem nenhum custo adicional. Tá? Você poderá acessar todas as atualizações do MemoKids para turbinar aí os estudos do seu filho. Essa condição é válida só para quem está assistindo esta aula, esta videoaula aqui. E o segundo presente especial que eu quero que você se segure aí na sua cadeira, tá? Ele é um presente para você, papai, para você, mamãe, tá? E para o seu filho usar no futuro. Tá? Está preparado? Mas se prepare porque esse presente aqui, ele é só durante a exibição também deste vídeo. Fechou a tela, não tem mais acesso, não adianta procurar nosso suporte, tá? É só neste momento aqui, nessa condição. Deixa eu fazer um suspense aqui enquanto você vai se preparando para fazer a sua inscrição. Você já deve ter ouvido falar que para acelerar o aprendizado de inglês ou qualquer outro idioma, a melhor forma é viajar e fazer uma imersão. E isso é pura verdade. Só que a partir de hoje, você não vai mais precisar tirar passaporte, pegar avião, passar semanas longe de casa. Nos últimos anos, eu venho pesquisando as estruturas dos melhores programas de imersão dentro e fora do Brasil e apliquei todo o meu conhecimento em técnicas de memorização para criar um programa de imersão de alta performance chamado Inglês em Tempo Recorde. Com esse treinamento online, você vai aprender como simular um programa de imersão dentro da sua casa com resultados bem próximos aos de uma imersão no exterior. Em apenas 7 dias de imersão, você vai aprender mais inglês do que em anos e anos de estudos em escolas tradicionais. É um mega presente. Imagine você, tá? Estudando inglês e acelerando a aprendizagem de inglês em apenas 7 dias. E do outro lado, o seu filho aprendendo a estudar e tirando boas notas. É o conjunto, é a dobradinha perfeita, não é verdade? E para terminar, tem a tradicional ajuda da melhor memória do Brasil que você terá durante 2 anos. Você terá acesso a um canal direto comigo e com a minha equipe de especialistas em estudos para criança. Então, imagine você estudar com o seu filho e poder receber o feedback de um recordista de memorização, de um autor de 9 livros, 5 best-sellers. É legal, não é? É uma tremenda ajuda. Existem casos que, inclusive, eu pego o telefone e ligo diretamente para os meus alunos. Tem pessoas que investem até R$1.000 para ter uma consultoria comigo via Skype. Mas para você estar dentro do método MemoKids, que é o meu aluno no MemoKids, você terá essa mentoria 100% gratuita. Então, em resumo, você tem aqui o kit de emergência para provas, o Matemática Fácil, o Homeschool, o livro Não Pergunte Se Ele Estudou, 2 anos de acesso à nossa plataforma e esse mega presente só para você que está vendo esta aula, que é o curso Inglês em Tempo Recorde. Se você for lá no site memokids.com.br digitar, você não tem nem os 2 anos, você também não tem o Inglês em Tempo Recorde, tá? Só para quem está assistindo essa aula. Então, clique aqui no botão,
são 12 de 48 se você resolver parcelar. Se você quiser fazer uma vez no cartão ou no boleto, R$ 497 à vista. E ainda tem, evidentemente, o nosso certificado de garantia. Você pode comprar o Memo Kids, assistir às aulas. Se em 7 dias você ver que ele não te ajudou, não ajudou o seu filho, você pode mandar um e-mail, entrar em contato pela área do aluno, que a gente faz o reembolso sem nenhum questionamento. Para finalizar, como eu disse lá no início, eu tenho contato direto com professores de cursinhos preparatórios, de cursos pré-vestibular, e eles me dizem que recebem todos os anos jovens com diplomas de segundo grau, sim, com históricos escolares decentes, sim, mas que não sabem absolutamente nada. Nem pensar, nem ler, nem escrever, nem a tabuada eles sabem. É um quadro que talvez você esteja vivendo na sua casa, que vai depois se desdobrar na famosa geração nem, filhos que nem estudam e nem trabalham. E o problema todo é que esses alunos, essas crianças, elas aprenderam a estudar para tirar nota. Elas não aprenderam a estudar para ficar mais inteligente. Por isso, eu sugiro que você invista na boa educação do seu filho o mais cedo que você puder. Mas eu tenho que avisar que essas condições aqui do Memo Kids são limitadas só para quem está assistindo esta aula. Quando fechar essa janela, acabam os 2 anos e acabam também, você não terá mais acesso a esse bônus exclusivo, que é o curso inglês em tempo recorde. Então aproveita essa oportunidade, clica aqui e faça a sua inscrição. E para você ter certeza de que você está fazendo um investimento num programa sério, responsável e que dá resultados, nada melhor do que elas, as crianças e as mães, para dar a opinião sobre o uso do método Memo Kids. Assista o vídeo e eu espero você lá na plataforma do aluno. Muito obrigado. Eu não acho mais estudar um sufoco, um ringue de luta livre. E isso tem ajudado bastante. Inclusive, a gente já teve resultados concretos. Ele ficou em primeiro lugar no provão da escola dele. Nossa, muito orgulho. Eu usei algumas técnicas, como a primeira leitura, a segunda leitura, e logo após, em cada matéria, quando eu estudava o conteúdo, eu sempre explicava para minha mãe, que era uma maneira de eu compartilhar o meu conhecimento e mostrar para ela tudo que eu aprendi. Eu encontrei no Memo Kids muito mais do que técnicas de estudo, mas eu encontrei uma forma de fazer o momento de estudar ser um momento agradável e um momento que está trazendo para mim muita felicidade. Todos os dias, o João Miguel, o meu outro filho, pedem para assistir o Memo Kids e está fazendo muita diferença na vida escolar deles, porque eles já estão colocando em prática as técnicas ensinadas no Memo Kids. Ele começou a assistir o Memo Kids e começou a se organizar para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse ter vontade de aprender. Eu gosto muito desse curso, eu fico assistindo todo dia. Eu chego da escola e pergunto para minha mãe: tem vídeo para assistir do Memo Kids? Isso é bom, porque isso estimula a criança a estudar. Tudo mudou na nossa vida, na vida dela também, no aprendizado. Ela consegue se concentrar mais, ela tem mais vontade de aprender. Eu consigo passar para ela de uma forma mais lúdica, uma forma mais leve e passando da forma certa. A coisa se transformou. Hoje a gente estuda com muito mais leveza, muito mais organização. E foi que o alemão dele foi para frente. A gente começou com 50 palavras por semana, memorizar 50 palavras por semana, um total de 200 por mês. E conseguiu, agora ganhou o certificado de A2 no alemão. E inclusive eu achei interessantíssimo que no curso Memo Kids eles também ensinam, além da memorização, essa situação de organização e de acordo com cada matéria. E aí depois do curso você tirou quanto na última prova? 9 em ciências. Eu comecei a fazer o curso Memo Kids há mais ou menos 6 meses e teve um grande avanço na minha vida acadêmica. Como por exemplo, em gramática eu tirei 6,6 no primeiro bimestre. E agora, no segundo bimestre, eu tirei 9,4. Então foi um avanço muito grande. Para você, mãe, que quer que seu filho aprenda a estudar, Memo Kids com certeza é a solução. Ele vai ficar mais focado, vai aprender a ser mais organizado, que isso é importante para os estudos. Eu indico muito o Memo Kids aos pais que têm dificuldades de ensinar
ensinar aos seus filhos, que depois que eles adquirirem esse curso, eles vão ver que realmente tudo muda. Então assim, o Memo Kids foi fantástico. Eu super indico para todos os pais que têm filhos, né, em idade escolar. E eu assim super indico, né, o Memo Kids para as mães. Mudou a nossa vida e por isso sim, recomendamos o curso Memo Kids. Então, isso foi o resultado. No segundo bimestre, as notas dele melhoraram muito. E eu, como mãe, tô muito satisfeita. E a gente tá aí, mostrando pra vocês que vale a pena adquirir o curso, porque vai vir o resultado pra você tanto como veio pra gente.